A todos a paz do Senhor. Lição de número 13, última lição do trimestre da classe de jovens para o dia 29 de dezembro de 2024. Protegendo-se com integridade na sociedade é o título de nossa lição. Provérbios 28:12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O resumo da lição diz que a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nossos vídeos. A gente apresenta os vídeos, você receberá em primeira mão. Os objetivos é apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social. Saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos à sociedade e também conscientizar de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente. Vamos para a leitura do texto bíblico. Provérbios 23, 17 a 21, capítulo 24, versículos 1 e 2. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom, não será mal-lograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Nós vamos fazer essa primeira colocação aqui da primeira parte, sabedoria, prudência e sociedade. Não vivemos sozinhos, não estamos isolados, mas vivemos em sociedade. Por isso somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto desta última lição. Nós te convidamos para esse comentário rápido, sucinto, mas você deve participar da sua escola dominical. A seção de versículos que vai do 2 ao 12 do capítulo 28 de Provérbios forma o nosso texto base, embora cada um desses versículos possa ser considerado individualmente, tomados por um conjunto, como os intérpretes atestam. Então, vamos ver aqui a sabedoria na manutenção da ordem social. O contexto de Provérbios 28, 2 a 12 mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. O versículo 2 revela que, por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são destronados, mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada, certo? Então nós vemos aí sabedoria e prudência. Quando a injustiça prospera, aí é que causa muita confusão na mente de pessoas que não examinam a palavra e observam o que é que a Bíblia diz. Não tenhas inveja dos pecadores. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com outros pobres. Então aqui é terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. Meu Deus! É terrível para uma sociedade quando isso acontece. O perverso se envaidece com as suas riquezas, a ganância e os abusos dos juros são insaciáveis, versículo 8, e os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada, versículo 11. Então, por isso que a sedução das riquezas às vezes prejudica muito a vida da pessoa. Nós precisamos confiar no Senhor e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Se a prosperidade vem, se Deus faz chegar muitas coisas
para desfrutarmos nessa terra, não ponhamos nela nossos corações. Uma sociedade assim vai viver melhor quando não tem usura e nem coloca os bens em primeira necessidade, como se dependesse para sempre disso. O justo diante dos valores opostos à sociedade, diante das injustiças. As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. A gente vê aí essa desigualdade, essa desordem, mas por causa delas surgem ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para essas injustiças, quando não tem condição de resolver o problema. Diante desse quadro, como o jovem cristão deve se posicionar? Então nós temos que ter cuidado em tratar com esse tipo de assunto, porque a Bíblia diz que os pobres sempre tereis convosco. E não que todos sejam ricos, nem que todos sejam pobres. Mas tem que haver esse equilíbrio e sempre haverá ricos e sempre haverá pobres. Uma jovem que pensa biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão. Ou um jovem, né? Falamos uma jovem, mas um jovem também. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo. Então, a gente sabe o porquê de tudo isso. Temos que pedir muito a Deus graça, sabedoria para lidar com isso. Então, nós vamos finalizar falando sobre quando a sabedoria e a integridade se manifestam. Vale a pena ser íntegro? Sim, sempre vale. O texto de Provérbios nessa sessão nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Entendeu? Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso quando há essa cultura de impiedade. Então, ser íntegro se torna perigoso também, porque são poucas pessoas diante de uma multidão de pessoas iníquas e injustas. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a sabedoria, a integridade, a verdade, a justiça e a paz devem ser seguidas por nós. Nós precisamos praticar isso. Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, de modo que se nós não praticarmos assim e superarmos, não somos dignos do Senhor. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Podemos ser mansos porque Ele foi manso, podemos ser humildes porque Ele foi humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou humilde e manso. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Sabedoria e integridade para servir a sociedade. Então, aqui no livro de Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com o serviço baseado no amor. O amor de Deus em nossos corações, como disse Paulo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, protegendo-se com integridade na sociedade ímpia em que vivemos. Devemos servir ao Senhor, agradar a Deus, temer a Ele e sempre ser honesto e íntegro. Lembra da história de Jó? Deus disse, aqui está o meu servo Jó, homem íntegro, não é? Temente e que se desvia do mal. Então, que Deus em Cristo nos fortaleça para que cada vez sejamos mais e mais tementes, íntegros diante do Senhor. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te glorificamos, te exaltamos, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor. Fica conosco, opera milagres. Nós te pedimos a tua bênção e assim te agradecemos. Amém.